Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem tá falando com vocês é o Fonseca, professor de História do Brasil do curso Ângulo Leonardo da Vinci. Seguinte, nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre o período regencial, tá? Lembrando só o finalzinho da nossa última videoaula, que o Dom Pedro I, ele perde o apoio de vários setores da sociedade brasileira, especialmente do exército. Isso leva a uma abdicação do trono, ele deixa no poder o filho dele, Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, que era muito novo, tá, na época. Tinha por volta de 4 anos de idade, tá bom? E o que vai acontecer? Como um garoto de 4, 5 anos de idade não pode assumir o poder, quem vai assumir no lugar dele vai ser um grupo de regentes, tá? A gente vai ter várias regências no Brasil, vários grupos de regentes diferentes. Uma regência trina provisória, ou seja, que eram 3 regentes de maneira provisória, uma trina permanente, que eram 3 regentes, enfim, que tinham de fato um mandato amplo. Vai ter regência una, 2 regências unas. Mas eu acho que isso são muitos detalhes que talvez não ajude vocês nesse momento, tá? Eu prefiro basicamente dividir em 2 momentos. Um que eu chamo de avanço liberal, e depois que mais para frente eu vou chamar de regresso conservador. Qual que é a diferença de uma coisa para outra, tá? Liberal e conservador no Brasil, no século XIX, é muito diferente do que a gente pensa como liberal e conservador hoje, tá? Liberal e conservador no Brasil do século XIX imperial, a gente está falando basicamente do mesmo grupo de elite, uma elite escravocrata, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Os liberais criam uma descentralização política, ou seja, caminhar para um federalismo, tá? Lembra? A autonomia das províncias fazerem leis e criar impostos. A gente viu que é um debate desde a independência. Esses liberais, no geral, eles estavam mais centrados em províncias mais afastadas, províncias do norte, nordeste, até de certa forma ali do Rio Grande do Sul. E a gente tem o grupo dos conservadores, que cria uma centralização política, um unitarismo maior, que era mais forte esse grupo no que seria o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, tá? Haviam liberais e conservadores no Brasil inteiro, mas é mais ou menos essa divisão geográfica desses grupos, tá? Os conservadores eram mais ligados a uma burocracia estatal, por exemplo, ou seja, mais ligados ao governo, à estrutura de governo. Os liberais eram mais ligados a latifundiários afastados da capital. Enfim, era mais ou menos essa divisão, mas os dois grupos eram basicamente formados por escravocratas, tá? Por conta do desgaste que o Dom Pedro sofre ao longo de todo o primeiro reinado, o sistema unitário começa a ser muito, enfim, atacado. Até por isso, o grupo dos liberais consegue a maioria das cadeiras do parlamento. Quando eles conseguem a maioria das cadeiras do parlamento, eles vão eleger regentes de cunho mais liberal, de cunho mais descentralizador. O que esses regentes eles vão propor? Primeiro, a formação de uma Guarda Nacional. O que seria essa Guarda Nacional? Seria uma força paralela ao Exército, tá? O Exército era visto como uma força muito pouco confiável. No Exército você vai ter gente de todas as camadas sociais. E o poder do Exército era centrado na capital, no Rio de Janeiro, no governo central, ainda como é hoje, tá? O Exército Brasileiro, a sede do poder do Exército Brasileiro é em Brasília, tá? Apesar de ter subsedes ao redor do Brasil, a sede é Brasília, tá? O exército é sempre vinculado ao governo federal ou ao governo central. Federal se é federalismo, central se for unitário, tá? Qual que é a ideia? Criar esse corpo de soldados mais confiáveis pelos padrões da época. Quando eu falo confiável, um homem confiável nos padrões do século XIX, a gente está se referindo ao que uma elite escravocrata considerava como confiável, que eram homens brancos e ricos. É exatamente isso que a Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai ser uma força provincial, ou seja, cada província, cada estado vai ter uma Guarda Nacional própria, cada um tem uma, e essa Guarda Nacional é controlada pelas assembleias estaduais ou pelo presidente da província, que seria o nosso equivalente ao governador, tá bom? Essa Guarda Nacional, para você ingressar, você precisava ser branco, homem, e para subir nos cargos da Guarda Nacional, você precisa ter uma determinada renda. Então, dependendo da sua renda, você poderia ocupar um cargo diferente dentro dessa Guarda Nacional, tá? Então, enfim, se você tivesse uma renda intermediária, você ia virar um soldado, enfim, o que seria uma milícia, né, na época, né, o sargento, no caso.
Então você sempre vai ocupando os cargos mais baixos e vai subindo de acordo com a sua renda. O cargo mais alto é o cargo de coronel, e quem ocupava, no geral, era o mais rico ou os mais ricos da região. Por isso, durante muito tempo no Brasil, a gente tem aquela figura do fazendeiro que é chamado de coronel. É o cara que tem o poder político e o poder militar. Essa figura do coronel surge aqui. O cara que controla a Guarda Nacional, que tem o cargo mais alto dentro da Guarda Nacional, e ao mesmo tempo, ele é o cara que tem o poder político, o poder de intervir nas decisões do cotidiano, tá bom? Então é essa que é a Guarda Nacional, esse corpo de, enfim, de soldados confiáveis para os padrões da época, formado por pessoas brancas de maior renda e é controlado pelas províncias. Como eu falei para vocês, é o embrião do coronelismo. O que é o coronelismo? Essa ideia de uma elite local que tem o poder político e o poder militar. Manjam aquelas novelas antigas da Rede Globo, quando a gente fala, sei lá, do Rei do Gado, onde tem o Antônio Fagundes. Então, esses grandes fazendeiros que teriam tanto esse poder, esse respeito da população, mas ao mesmo tempo esse poder militar, tá bom? Por outro lado, eles vão tentar aumentar a autonomia das províncias. Então, as províncias ou estados, tá? Enfim, a mesma coisa, que hoje a gente chama de estado, no século XIX chamava de província, tá? Para aumentar essa autonomia das províncias, é feita uma emenda à Constituição da época, ou seja, uma pequena alteração à Constituição da época, uma PEC, vamos colocar no linguajar de hoje, uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada, chamado de ato adicional. O ato adicional ele vai acrescentar uma série de coisas na Constituição Imperial. A principal delas, a gente está falando aqui primeiro da criação das assembleias provinciais. Durante o primeiro reinado, as províncias não faziam leis. Você tinha espécies de conselhos provinciais que poderiam apontar leis locais, enfim, poderia consultar o que seria a Assembleia Nacional, né, o Parlamento Nacional, mas não tinha um poder decisório. Agora eu teria uma assembleia em cada província e a assembleia poderia fazer as próprias leis, tá? Além disso, é criada a figura do juiz de paz. O que seria o juiz de paz? Seria uma espécie de um judiciário local. O juiz de paz ele poderia tomar pequenas decisões locais e fazer pequenos julgamentos. E o juiz de paz era escolhido localmente. Então, os estados, as províncias, agora teriam uma Assembleia Provincial, poderia fazer as próprias leis e teria o próprio judiciário. Isso, assim, era uma autonomia gigantesca. Então, força militar, leis e julgar as leis, o que era muito. Ainda não era um federalismo pleno, porque boa parte das decisões ainda saíam do governo central, mas era um avanço muito grande nessa direção. Por isso que a gente chama desse período do avanço liberal. Não avanço no sentido de melhora, mas no avanço caminhando para a descentralização. Tá bom? Por outro lado, esse avanço liberal ele não contém o sentimento de separação política de uma série de províncias. O que acontece? Eu falei para vocês que em 22 não existia eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Não existia essa ideia de brasilidade. Era todo mundo português que vivia na América, ou era africano que veio para cá de maneira forçada, tá? A escravidão, ou era indígena, enfim, de várias etnias diferentes, africanos de várias etnias diferentes, indígenas de várias etnias diferentes. A gente tinha português, tinha cristão, tinha judeu, tinha enfim, uma infinidade de etnias diferentes, tá? Então não existia essa ideia de Brasil, vamos todos fazer parte do mesmo país. Tinha várias províncias insatisfeitas. Eu comentei com vocês na nossa última videoaula que não havia, enfim, um desejo muito grande de se manter unido ao Rio de Janeiro. A gente teve guerras de independência, especialmente no Norte e no Nordeste. A gente teve uma revolta separatista muito grande no primeiro reinado, que é a Confederação do Equador, e esse sentimento ele não desaparece, muito pelo contrário, ele se intensifica com a abdicação do trono do Dom Pedro I. O que mantinha boa parte dessa união era a união à coroa, eram súditos do imperador. Na medida que eu tenho a abdicação do imperador, eu tenho esse período regencial, muitas províncias começam a fazer o quê? Poxa, pera lá, eu estou sendo governado pelo cara no Rio de Janeiro, tá? E ao mesmo tempo, você tem satisfações populares. Grupos populares se aproveitam desse enfraquecimento das estruturas de governo, dessa instabilidade política que o Estado brasileiro está vivendo, para justamente reivindicar
participação reivindicar melhorias, tá bom? A gente está falando das principais revoltas regenciais. Só para vocês terem uma ideia, essas são as principais delas, tá? Nesse momento, o Brasil quase vira o que acontece com a América Hispânica, tá? A América Espanhola, que é fragmentada em vários países. O Brasil chega muito perto de acontecer isso, muito perto mesmo. Falando, por exemplo, da Guerra dos Farrapos, que é no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esses dois estados ficam separados do restante do Brasil por 10 anos, tá? Então, só para vocês terem uma dimensão, que é muito perto, muito quase que o Brasil perde essa unidade territorial, esse país muito grande. A unidade territorial brasileira, ela vem primeiro por uma imposição militar do Rio de Janeiro. E aí depois você constrói esse sentimento de brasilidade. Um mapa para vocês terem uma dimensão do que foi isso, tá? As principais revoltas separatistas. Então a gente tem aqui no Grão-Pará a cabanagem, a gente tem no Maranhão a balaiada, a gente tem aqui a revolta dos malês, a sabinada, aqui na região de Salvador, Bahia, e a gente tem aqui a farroupilha. Então só para vocês terem uma ideia de como que iria ficar o território brasileiro, tá? Os estados, as províncias estão desse jeito esquisito aqui, porque, enfim, era o mapa da época, tá? A divisão da época. Muita coisa mudou desde então, especialmente nessa região aqui, tá? A dica que eu dou para vocês é: quanto menos ocupado for uma região, maior vai ser o território, porque aí é mais fácil você administrar. Você expande o território para conseguir administrar uma maior área. Então, por isso que essas províncias aqui são sempre muito maiores e hoje estados são muito maiores e aqui nessa região são muito menores. Ok? Então vamos falar um pouco de cada uma dessas principais revoltas, tá? Comentar as principais características de cada uma delas, que vocês precisam lembrar, tá bom? Primeira dica que eu posso dar para vocês: pensem nas revoltas regenciais com a ideia de revoltas da elite, então revoltas de grupos locais que estão insatisfeitos com o governo central e tem uma pauta mais ou menos clara, então separar, fazer república, liberdade de comércio. E a gente tem revoltas de cunho mais popular, que são de insatisfações pontuais, querem a separação, mas não tem exatamente muito claro o que fazer quanto a isso, tá bom? Então acho que isso ajuda um pouquinho. Como revolta popular, a gente tem, por exemplo, a cabanagem no Grão-Pará. A cabanagem, ela vai envolver uma série de grupos, tá? Africanos escravizados, negros livres, indígenas, brancos pobres, assim, uma infinidade muito grande de gente, tá? Inicialmente, a gente até tem alguns latifundiários, algumas elites locais que participam, tá? O que que motiva essa elite, esses cabanos, tá? Aqueles habitantes das cabanas, ou seja, a população pobre? Primeiro, a exclusão social da região. Então, você tem uma grande camada de pessoas ali que são excluídas da vida pública. Você tem uma miséria gigantesca no Grão-Pará. E você tem pesados impostos sobre essa população, tá? Inicialmente começa com uma revolta localizada na capital, em Belém. Um grupo de pessoas começa a se rebelar e tenta tomar a capital. E em 36, especialmente, isso vai se espalhando pelo restante da província. Não falo Grão-Pará, o que seria atual hoje Amazonas, Pará, Roraima, enfim, Rondônia, toda essa região norte, assim seria o que seria o Grão-Pará. Então essa revolta que começa em Belém, ela começa a se espalhar pelo restante da capitania, e ela vai juntando grupos indígenas do interior, africanos, enfim, que tinham conseguido a liberdade, ou até quilombolas, africanos escravizados, esse movimento vai adensando. Ele toma um caráter bastante anti-lusitano, contrário ao que seria o ideal português, especialmente o que era associado ao Rio de Janeiro. Ele vai tomar caráter bastante violento. Então você tem tropas do governo provincial que vão ser mortas, você vai ter tribos indígenas da região que participam, que vão matar as tropas ligadas ao governo do Grão-Pará e do Rio de Janeiro, e vão usar o fardamento do Exército e da Guarda Nacional. Enfim, e essa revolta ela se espalha de maneira muito forte. E a repressão ela vai ser assim violentíssima, talvez a maior repressão da região, tá? Só para vocês terem uma noção, mais ou menos de 30 a 40% de toda a população da província vai ser morta. Eu não estou exagerando. Na época, a população do Grão-Pará girava em torno de 100 mil habitantes. Calcula-se que mais ou menos 30 mil habitantes vão ser mortos durante a repressão à cabanagem. Isso é extremamente violenta.
Essa revolta ela dura tanto tempo porque boa parte desses cabanos, desses revoltosos, eles se isolam no interior, se isolam dentro das florestas. E aí essa revolta enfim, ela se estende por bastante tempo, mas ela vai ser duramente reprimida, tá? De fato, vai ser um massacre. A gente tem, acho que uma das revoltas mais interessantes desse período, a Revolta dos Malês. Ela acontece em Salvador e especialmente liderada por negros escravizados. E uma parcela muito específica desses negros escravizados. Negros escravizados muçulmanos. Sim, muçulmanos, islamismo. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos que o islamismo era uma das religiões mais populares do Brasil colonial, mas a religião que a gente sabe menos desse período. Por quê? É a religião dos africanos. A gente vai ter muito africano que é trazido ali do norte da África que tinha se convertido ao Islã. O Alcorão chegou em alguns momentos a ser o livro mais publicado no Brasil. O que acontece? Esses africanos, esses negros, enfim, eles começam a se comunicar em árabe, fazendo pequenas escrituras encaminhando uns para os outros, e eles começam a se organizar com o objetivo de criar uma república africana na Bahia. Sim. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a se organizar, motivados especialmente por esses castigos físicos duríssimos contra a população escrava e essa exclusão social que eles sofriam. Então, eles começam com um movimento se organizando para conversar, para debater, se reunir em pequenas casas, escondidos, e vai rolar o quê? A delação premiada. Tá? Alguns integrantes do grupo vão delatar o que está acontecendo, eles antecipam os planos. Qual que era o plano inicial? Tomar Salvador, descer para o Recôncavo Baiano, ali para a região sul, onde era uma das principais áreas escravocratas do Brasil, tentar fazer um levante dessa população escravizada e tomar a capitania, a província, tomar Salvador. Era um pouco essa ideia, tá? O que vai acontecer? O plano é delatado, chega a notícia de que eles foram descobertos. Essa população, ela antecipa o que seria a revolta, e eles vão fazer uma tática de guerrilha. Eles literalmente vão se espalhar por Salvador e vão destruindo pequenos locais, especialmente locais associados à coroa, sedes do governo, locais onde, enfim, tinha estoques de armas. Eles vão evitar atacar, por exemplo, propriedades particulares, tá? O que essa revolta vai levar? A destruição de Salvador e a repressão brutal ao movimento. Calcula-se que mais ou menos 500 pessoas vão ser presas, mortas, enfim, torturadas num período de alguns dias, tá? O que era bastante para os padrões da época. Beleza? A terceira, essa é uma revolta de caráter elitista, é a revolta, enfim, regencial mais duradoura e talvez a que tenha a memória mais bem definida até hoje. Se vocês olharem a bandeira do Rio Grande do Sul, a bandeira do Rio Grande do Sul é a bandeira da Guerra dos Farrapos, ou Revolta dos Farrapos, Farroupilha, Revolução Farroupilha, todos esses são nomes que aparecem, tá? Ela vai de 35 a 45, ela começa na regência e termina apenas no segundo reinado. Só para você ter uma ideia como isso vai ser bastante duradouro. Farrapos vem de esfarrapado, foi mais um termo usado pela elite do Rio de Janeiro para se referir aos habitantes do Rio Grande do Sul. Mas boa parte desses, enfim, desses habitantes que vão participar da Farroupilha ou que vão financiar a Farroupilha vão ser fazendeiros, médios fazendeiros, grandes latifundiários, vai ter um pouquinho de tudo, mas basicamente agricultores fazendeiros, tá? Que tinham algum tipo de renda. O que gera a revolta deles? Primeiro, o unitarismo. Essas elites do Rio Grande do Sul eram bastante federalistas, queriam muita autonomia para a região. O segundo motivador, a taxação do charque. O charque é a carne, enfim, a carne seca, aquela carne de feijoada, sabe? Então, o Rio Grande do Sul sempre foi um produtor muito grande de carne e era vendida essa carne de charque especialmente para abastecimento interno. Esse charque era muito usado para alimentação das pessoas escravizadas. Qual que era o problema? Os impostos sobre o charque eram muito altos. E muitas vezes a carne seca, o charque vindo do Uruguai, era mais barato do que o charque produzido internamente. Isso deixava aquela elite muito insatisfeita, extremamente insatisfeita. E a gota d'água foi a intervenção do governo central na província. O governo central indicou um governador da província que era contrário aos interesses da elite local e viam nessa pessoa uma ameaça aos próprios interesses da região. E esse cara, aparentemente, ele não era
o melhor político possível, que ele vai acusar logo de cara, logo na primeira sessão do parlamento local, da Assembleia Legislativa local, daquela elite ser separatista. Isso vai ser a gota d'água. Enfim, a sede do governo vai ser tomada e vai ser proclamada a República Rio-Grandense, tá? Isso logo em 36, mais ou menos, 35, eles tomam a região e eles declaram a República em 36. E logo em seguida eles começam a avançar em direção a Santa Catarina, e lá eles declaram a República Juliana, tá? Então, esse movimento se espalha por duas províncias, elas são tomadas no período de 35 a 45, e assim, a gente tem visões míticas absurdas sobre isso. A gente tem a figura do Bento Gonçalves, que era um dos líderes da revolta, a gente tem o Giuseppe Garibaldi, que é um italiano que é expulso da Itália no contexto das guerras de unificação e vem para o Brasil, e vai lutar na Farroupilha. A gente tem, enfim, africanos escravizados, negros escravizados que lutam na Farroupilha, participam da Farroupilha também. Enfim, vai ser um conjunto de várias coisas nesse momento. E o desfecho, tá? Primeiro, essa longa guerra civil de 10 anos, e em 45 é negociado um tratado de paz com os revoltosos. Apesar de ter muitos mortos por ser uma guerra civil longa, os revoltosos vão ser todos anistiados, o governo central paga as dívidas contraídas, especialmente pelo Rio Grande do Sul, para financiar a guerra, tá? E os africanos que lutaram, os negros que lutaram nessa revolta, vão ser todos libertados, tá? Vai ter, de fato, essa libertação de algumas pessoas escravizadas na região. Elas entram para lutar do lado das tropas com essa promessa. Beleza? E agora, gente, a gente vai falar um pouco da Sabinada, tá? Uma revolta que acontece na Bahia, tá? De 37 a 38. E essa revolta vai participar de gente, assim, das mais diferentes possíveis. Tem comerciantes, profissionais liberais, seja advogados, por exemplo, africanos livres, militares, comerciantes, tem até alguns escravizados que participam. E o que vai ser o motivador da Sabinada? Primeiro, de novo, essa questão do unitarismo. Isso também pegava muito forte na ideia da Bahia, que era a favor de um federalismo. A gente tinha os baixos salários dos militares locais, os altos impostos que a região recebia. E a gota d'água foi o que? A convocação para lutar na Guerra dos Farrapos. A população local, os militares locais vão ser convocados para lutar no Rio Grande do Sul, do lado das tropas imperiais. Isso dispara a revolta na região. Grupos de pessoas tomam a sede do governo, Salvador, convocam uma Assembleia Constituinte, ou seja, queriam criar uma nova Constituição, e é a coisa mais interessante. Eles vão propor a formação de uma república independente, mas uma república independente até a maioridade do Dom Pedro II. Olha que curioso isso. Então a gente tem uma república independente até o Dom Pedro II assumir a maioridade. Depois a gente volta a ser um império. Curioso, não? Essa revolta, ela vai ser suprimida, enfim, alguns meses depois. A cidade de Salvador vai ser cercada e o movimento vai ser bastante reprimido. De onde que vem o nome Sabinada? De um dos líderes, o Francisco Sabino. Bom, por fim, uma revolta de cunho bastante popular, a Balaiada. A Balaiada vai de 38 a 41. A Balaiada está localizada no Maranhão, e aqui, de fato, é a população mais pobre que a gente possa imaginar no período. Então a gente vai ter quilombolas, brancos pobres e negros escravizados. Basicamente, esses são os grupos sociais que compõem a Balaiada. A Balaiada, ela está na região mais pobre do Brasil, inclusive a região mais pobre do Brasil até hoje. O Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil, tá? O que vai gerar a causa dessa revolta? De novo, aquela pauta difusa que eu falei para vocês. A desigualdade social é algo que pega muito forte na Balaiada. A miséria que essa população vivia e a violência estatal, tá? Reza a lenda da Balaiada, que é muito difícil saber pelos relatos, né? A gente tem muito relato das tropas do governo central lá, e a gente tem algumas lendas que vêm do período. O que nos dizem algumas das fontes? Que o movimento começa quando os filhos, as filhas, na verdade, uma das lideranças vai ser abusado por um grupo de policiais. E aí que seria esse disparador, tá? Propostas dos balaios, tá? Balaio é aquele cara que faz o cesto, o balaio é o cesto, aqueles caras que fazem cesto, sabe? População bem pobre mesmo. O que eles vão propor? Primeiro, a dissolução da Guarda Nacional, que era vista como uma força estatal, uma força repressora ali na região, e a independência do Maranhão. Essa revolta, assim como a cabanagem, vai ser duramente reprimida. Uma repressão assim
brutal, completamente cruel, tá bom? Um saldo de 12 mil mortos. O que, para hoje, século XXI, já seria bastante coisa, 12 mil mortos apenas no Maranhão. Imagina para a época que a população do Maranhão, se passasse de 100 mil, era bastante coisa, tá bom? Então, é bastante peculiar. O que vai acontecer nesse processo de revoltas? A própria ideia de um federalismo ou de uma descentralização política vai se caindo em desgraça completa. Por quê? Esse federalismo, esse início de uma proposta federalista, essa autonomia das províncias, vai ser associado a essas revoltas que vão pipocar. E aí, qual que vai ser a proposta? Um regresso conservador. Então, as voltas para a centralização política. Tem um governo central forte. E vai basicamente de 35 a 40. Em 40, talvez tenha o ápice desse projeto conservador, que é o quê? Uma lei interpretativa do ato adicional. O que isso quer dizer? Existe a Constituição está acima de tudo e de todos. Por exemplo, na Constituição a gente tem um princípio que é todo cidadão ou toda pessoa tem direito à vida. É um princípio. A Constituição é princípio, ela é a base para a gente fazer as leis. Logo em seguida, eu crio uma lei, por exemplo, que qualquer pessoa que comete assassinato vai para a cadeia. Por quê? Porque eu quero permitir que todos tenham direito à vida. Então, eu tenho, seria uma meta, vai, objetivo, e eu tenho uma interpretação sobre isso, que é a própria lei. É mais ou menos assim que funciona. Ah, se um deputado quiser fazer uma lei, por exemplo, colocando a pena de morte no Brasil, ele pode? Não, porque essa lei seria inconstitucional. É um pouco essa ideia. O que acontece? Como mudar uma Constituição é muito difícil, cria-se o que seria uma interpretação ao ato adicional. Então, algumas restrições, vai diminuir a autonomia das províncias, especialmente a autonomia de fazer leis. As leis tinham que ser remetidas ao governo central, então o governo central tinha que autorizar essas leis, e limita a atuação do juiz de paz. O juiz de paz perde várias das suas atribuições, ele vira quase um mediador político, tá bom? Só que vai durar muito pouco tempo esse projeto conservador, especialmente o projeto conservador da lei interpretativa. O que vai acontecer? Em 40, a temperatura política era muito alta, a quantidade de revoltas era muito grande. E o que vai acontecer? O Partido Liberal, os liberais, eles vão começar a se articular com grupos ligados ao imperador. O imperador ele tinha 15 anos, ele ainda não tinha idade para assumir o poder em 1840, ele ainda era muito jovem, mas começa-se a ter uma articulação. Qual que era a proposta? A gente anteciparia a maioridade do imperador, ele assume o poder, ele seria essa figura para congregar, para unir os brasileiros. Lembra que eu falei para vocês daquele sentimento de união? Essa, por exemplo, foi a desculpa dada pelos liberais que vão tentar, enfim, encampar esse projeto. Gente, tem o imperador aqui, ele vai assumir o poder, olha só que maravilha, ele vai resolver os nossos problemas, ele vai conseguir unir o país. Qual que era o plano desses liberais? Ora, deixei esse imperador jovem assumir o poder, deixando esse imperador jovem assumir o poder, ele é muito mais fácil de eu manipular, de eu conseguir controlar essa figura. Então, é um pouco essa ideia que esses liberais vão ter. Em 1840, eles colocam uma lei em pauta dentro do parlamento, né? Qual que é essa lei? Declara-se a partir desse momento o imperador, ou enfim, Dom Pedro, como maior de idade. Logo, como maior de idade, ele poderia assumir o poder. Por isso, o golpe da maioridade. Bom, a gente vai ver que esse projeto liberal, isso nas nossas próximas videoaulas, ele vai falhar miseravelmente, esse projeto de controlar esse imperador jovem. O Dom Pedro II, ele governa por bastante tempo o Brasil, de 1840 a 1889. Ele é a pessoa que mais tempo permaneceu na história do Brasil como governante. Isso, assim, é um fato bastante considerável, tá? Então, ele vai ser uma pessoa, especialmente até 1870, 1875, uma pessoa muito difícil de manipular. Ele vai criar uma estrutura política que vai garantir uma grande estabilidade no país. Isso a gente vai ver nas nossas próximas videoaulas. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas para vocês e uma ótima semana a todos.